Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Intercâmbio. Hoje nós temos mais uma edição bem bacana, com um convidado bem especial que está falando de longe. A gente vai conversar com o Pedro Caixina, que está aqui com a gente. Ele está falando direto de Natal. Está quente lá, está uns 30 graus, mas ele está usando casaco, mas ele vai explicar depois por que ele está usando esse casaco. Está ali no ar-condicionado, fazendo seu inverno. E o Pedro, ele é estudante de psicologia do Centro Universitário Maurício de Nassau, que fica lá em Natal, no Rio Grande do Norte, mas ele está aqui com a gente por conta de uma experiência muito bacana que ele teve no ano passado. Ele participou como bolsista de um programa de formação de lideranças da Fundación Botín, a Fundação Botín, que é uma organização espanhola que promove esse curso todos os anos para lideranças latino-americanas, para jovens universitários latino-americanos. Ele vai explicar para a gente um pouco melhor daqui a pouco como é que é isso e como é que é essa experiência. Pedro, obrigado por ter topado conversar com a gente. Seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Então, bom dia, Calito. Eu que agradeço pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o seu interesse em conhecer um pouco da minha trajetória durante o programa e também um pouco durante o meu processo de seleção até o programa. Fico muito feliz com iniciativas assim, até porque a intenção da Botinha é chegar em mais jovens, cada vez mais, em lugares onde o programa ainda realmente não tenha chegado. Iniciativas como a sua realmente fazem com que as pessoas estejam cada vez mais informadas e tenham esse tipo de informação de qualidade de pessoas que realmente participaram do programa e possam se inspirar e muitas vezes se incentivar-se a se inscrever e participar de todo o processo e viver essa experiência incrível que eu participei. Legal, aqui na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, de onde eu estou falando, a gente estimula os alunos aqui a se inscrever e participar, e é isso que a gente quer trazer aqui. A gente quer trazer informação e inspirar, né, as pessoas, né, despertar a vontade de fazer esse curso, que é muito bacana, e a gente vai explicar. Pedro, vamos começar então contando para o pessoal do que a gente está falando, né? Explica para a gente o que é o programa da Fundação Botim. Bom, como o nome do programa é bem extenso, se chama Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina. É um programa que existe desde 2010, a primeira edição foi em 2010, e que se permanece até hoje, ou seja, durante a pandemia também aconteceu, não teve nenhuma pausa, e hoje ainda temos o programa. Ano passado foi a 15ª edição, e é um programa que seleciona cerca de 32 jovens de toda a América Latina, com a intenção de que mais dos melhores se dediquem ao serviço público. Ou seja, é um programa bem extenso, de fato, que possui uma imersão bem positiva e intensa durante todos os 2 meses de programa, e busca, de fato, capacitar esses 32 jovens latino-americanos, né, para que eles possam retornar para seus países, se engajarem cada vez mais no serviço público e fortalecer ainda mais as instituições públicas da América Latina, né? E ainda mais com o novo objetivo da Fundação, que é também quebrar um pouco dessa polarização política existente no mundo todo. Então, é um programa que, de fato, vai capacitar esses jovens, é um programa que seleciona esses jovens todos os anos e que vai estar fazendo uma inversão gigante, desde encontro com parlamentares, até encontro com rei, por exemplo, o rei da Espanha, até aula com secretários da ONU, debates, e entre outras. Então, é uma imersão muito grande, tanto acadêmica quanto, né, de algumas atividades de outdoor, desde esportes, desde realizar um trecho do Caminho de Santiago. Então, é um programa que, de fato, traz toda essa reflexão sobre o que é o serviço público. É um programa que capacita você para entender melhor o que é a função pública, mudar um pouco desse seu pensamento rígido, do nosso pensamento rígido, né, muitas vezes, do que é, enfim, em si, a função pública, e nos capacitar ainda mais para transformar o nosso trabalho mais positivo para a nossa comunidade e conseguir impactar o máximo de pessoas possíveis. Legal. E o Pedro falou agora em Caminho de Santiago e tal, só para a gente, depois a gente detalha melhor, mas ele é um programa multinacional, né? Um programa feito por uma fundação espanhola, voltada a jovens universitários latino-americanos, e que tem uma programação em que essa turma de 32 alunos que ele falou viaja com tudo, todos os cursos aí pagos pela Fundação Botim, é, faz uma parte do programa na América Latina, num país da América Latina, ou às vezes mais de um país também, dependendo da edição,
e a maior parte do programa na Espanha, né? E, inclusive passando por várias cidades da Espanha, depois a gente detalha melhor como é que é o roteiro. Mas, Pedro, explica para a gente quem é que pode se inscrever nesse programa. Bom, quem pode se inscrever nesse programa e ter a sorte de visitar esses 4 países esse ano, como você citou, esse ano o diferencial é que adicionaram o México. Então, vai ter México, Espanha, Brasil e Colômbia também nessa trajetória. E quem pode se Pedro, só inscrever, desculpa te interromper, só para explicar, é que assim, não é que você vai optar por um país, tá? O programa passa por todos esses países, não é isso? Só para ficar claro aqui para o pessoal. exatamente, também foi uma dúvida que me questionaram. Ah, eu vou escolher um país? Não, você não escolhe, até porque, como eu falei, não é um intercâmbio convencional. Existe uma programação completa para o grupo de 32, onde nós somos obrigados a seguir essa programação completa. Então, nós recorremos de fato com uma turnê por esses 4 países, tendo aula com diversas entidades desses países, né, e vivendo de fato essa imersão do que é o serviço público. Então, não é um, é os 4 mesmo, é bem intenso o programa. E quem pode se inscrever é qualquer jovem que esteja realizando a graduação, né, que esteja em 50% da sua graduação ou que vai completar 50% até dia 30 de setembro, que conte com a aprovação da sua universidade, ou seja, o reitor, coordenador, diretor, secretário do setor de Relações Internacionais, pode assinar a sua carta de aval da fundação e ele assinando essa carta, tendo a autorização da sua universidade, você também está apto a se inscrever. Mas é obrigatório que você tenha a autorização da sua universidade e a assinatura da universidade, estando ciente de que você está, né, se inscrevendo para o processo. Né? Um dos outros critérios são jovens nascidos entre 2001 a 2005. Ah, mas nasci em dezembro de 2000. Infelizmente não pode. A fundação é bem rígida quanto aos critérios, então tem que ser de fato dentre essas datas, né? De 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2020 e 2005. Então, além desse critério. E também jovens que tenham interesse de fato e que possuam vocação no serviço público. Isso é muito o que a Fundação busca. Então, esses são os critérios básicos para poder se inscrever. Certo, então resumindo, você tem que ser jovem, quer dizer, jovem significa nascido entre 2001 e 2005 para essa edição, né? 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2005. Você tem que ser universitário, não é isso? Você tem que ser aluno de uma universidade latino-americana, de algum país latino-americano. Isso. Qual é outro critério? Agora me deu. E sim, e aí você passa por um processo. Ah, sim, você tem que ter a indicação, né, da sua universidade, tem que ter um documento lá assinado pelo reitor ou por alguma pessoa responsável na universidade indicando você. E aí isso para obter essa indicação varia de acordo com a universidade, né? Aqui na UDESC, especificamente na ESAG, que é um dos centros aqui da UDESC que tem a área de administração pública e economia, a gente tem uma pré-seleção, né? As pessoas podem se inscrever. Nesse momento, por exemplo, as inscrições estão abertas, né? É só entrar no site lá e se inscrever até 6 de abril. E aí as pessoas que se inscreverem ali, que atenderem os critérios, recebem uma carta de indicação do reitor que ele vai ter depois que entrar lá no site da Botim com esse documento e se inscrever, aí sim para o processo de fato da Botim, né? E aí tem esse processo seletivo que, como você disse, ele busca detectar o perfil da pessoa, né, o interesse no serviço público e tal. Ah, mais um detalhe que eu queria te perguntar, Pedro, como você disse, o programa ele é voltado para o serviço público, né? O objetivo é ter lideranças, né, pessoas dedicadas ao serviço público, atuando aqui na América Latina. Mas é só para áreas que formam profissionais para o serviço público, assim, quais são as áreas que você pode se inscrever, para quem está estudando, né? A fundação ela não tem um critério de graduação específica, então, se você faz música, se você faz psicologia, se você faz relações internacionais, direito, você pode se inscrever. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma visão muito fechada de que talvez somente pessoas dessa área de economia, relações internacionais, direito, talvez fossem mais adequadas de estar no programa. Mas então, quando a gente participa do programa, a gente percebe que o serviço público vai muito mais além do que somente essas áreas.
né? O serviço público está envolvido em muitas outras graduações, em muitas outras, né, áreas de estudo, e que podemos trabalhar todos em conjunto. Então, na minha edição, tinha tantas pessoas de medicina, tinha gente de engenharia, tinha gente de relações internacionais, de direito, de psicologia, eu, no caso, e mais uma pessoa, tem de arquitetura. Aí você deve pensar, poxa, o que é que tem a ver arquitetura com serviço público? O que é que tem a ver psicologia com serviço público? Aí a gente lhe responde, existe muita coisa envolvida, né, nesses âmbitos. Então, seja a área que você for, desde que você tenha esse desejo de impactar um público, de gerar algo positivo para uma comunidade, para uma região, para um país, enfim, o programa é para você de fato, não importa a sua graduação, desde que você queira impactar de alguma forma com esses seus conhecimentos, né, a sua região. É isso que o programa prega e não importa muito se você é de uma graduação diferente, né? Temos, já passaram diversos tipos de pessoas com cursos diversos durante toda a história do programa, então qualquer curso é muito bem-vindo para trazer todo o seu conhecimento para agregar no grupo de 32 selecionados, que é muito importante também. Então é legal. Então o curso que você faz não é limitação. Qualquer curso de graduação que você faça, você pode se inscrever, participar e com chances, né? Como o Pedro falou, as turmas são bem variadas, eles não procuram, não está no perfil que eles procuram alguma área específica. E Pedro, a gente está falando aqui, pô, é um programa que passa por vários países e tal. Pessoas que não conhecem o programa que estão ouvindo devem estar pensando, pô, mas isso aí não é para mim. Imagina o custo de fazer um programa como esse, viagem, eu tenho que me manter lá e gastar em euro na Espanha e tal. Mas a Fundação Botim oferece uma bolsa, né? Explica para a gente o que que essa bolsa cobre. Bom, quando eles selecionam já, antes mesmo de selecionar, eles já deixam bem explícito que o programa é 100% gratuito, né? Somente você selecionado, você não vai pagar um real literalmente para nada, né? Então eles pagam desde passagem de avião, a sua alimentação, sua passagem lá nos países onde você está, né? Ele tem um ônibus que vai buscar a gente o tempo todo, hospedagem. Então, literalmente, eles incluem tudo. Seguro-saúde, que abrange o mundo todo, até porque o programa são em países diferentes. Então, é realmente você quase não vai ter gastos lá. Para não dizer que você não vai ter gastos, tipo, tem algumas coisinhas que a fundação não cobre. Por exemplo, lavar roupa, que, tipo, na Espanha era 1 euro. Então, tipo, R$ 6, teoricamente, hoje em dia. Então, tipo assim, você levando uma quantia para sobreviver, o mínimo do mínimo já é suficiente, mas todos os gastos mais, como posso dizer assim, os gastos mais caros, a fundação cobre com tudo, literalmente. Passagem, hospedagem, alimentação, translados durante o programa, manutenção, saúde, tudo que você precisar, literalmente, não vai faltar para você. São todas as refeições, são os melhores hotéis, melhores residências, né, melhores materiais, melhores, enfim, alimentações, restaurantes, tudo a fundação, de fato, não deixa faltar nada. Então, de fato, você só leva dinheiro se você quiser gastar com algo a mais, seja uma roupa que você queira comprar, enfim, um drink que você queira beber, porque a fundação dá nossas refeições, mas, tipo, quero comer uma pizza que não está no cardápio da fundação hoje. Então a fundação não vai lhe dar uma pizza só porque você quer. Você tem que levar uma graninha se você quer realmente desfrutar desses momentos que estejam fora da rotina da fundação, né? Vou comprar uma pizza. Então vai lá para sua conta e compre a pizza. A fundação vai dar essa refeição, então vocês vão ter que comer essa refeição. E é uma refeição que geralmente tem vários cardápios, então são várias opções. Então não se preocupe quanto a dinheiro, porque a fundação vai pagar literalmente tudo e você não vai gastar um real. Legal. E é bom até explicar que entre as coisas que, só para ficar claro, né, entre as coisas que a fundação não cobre, por exemplo, ela paga as passagens no trajeto saindo e chegando do Brasil, né? Então, Isso. e internamente, né, os deslocamentos internos dentro do programa. Então, você tem que ver de onde que você vai sair para ir para a primeira etapa do programa, por exemplo, que esse ano vai ser no México, né? Então, por exemplo, se você sai de São Paulo, você vai ter que deslocar por conta até São Paulo, né? Só esse trechinho interno ali que a fundação Isso. não cobre, é isso? Isso também, por exemplo, alguns programas eu sei que eles não compram passagem diretamente da cidade da pessoa, do selecionado. Uhum. Alguns compram, tipo, aeroportos principais do Brasil, aí colocam São Paulo, Rio de Janeiro. Mas a fundação, ela compra passagem diretamente da sua cidade. Eu saí de Natal, eles Ah, compraram minha passagem de Natal, São Paulo, São Paulo,
Madrid, Santander, que foi onde a minha edição começou na Espanha. Aí, Uhum, sobre o que você falou, né? A única coisa que eles não cobrem desse valor é, por exemplo, o translado entre sua casa e aeroporto. uhum, Quem mora perto do aeroporto, beleza, não gasta muito, mas, por exemplo, o meu aeroporto é em outra cidade, aqui em Natal, então eu tive que me deslocar, né, de um trecho bem largo, acho que uns 30, 40 quilômetros de carro para poder chegar até o aeroporto e a fundação não paga esse valor. Tampouco eles também não pagam as refeições, no aeroporto, refeições que não estejam dentro do período do programa. Por exemplo, eu cheguei lá, no dia 12, né, eu cheguei um dia antes. Então, a fundação ela não paga as refeições desse dia. A fundação só paga as uhum. refeições que começam no programa. No dia a partir do dia 13, você está 100% coberto pelas refeições do programa, por exemplo. Mas as É, demais coisas você está coberto. de qualquer maneira, são gastos mínimos, assim, né? Basicamente, dá para considerar que é de graça, né? Isso, O isso. Pedro, Não, vamos não, falar não tem. então, certo? Vamos falar então do programa em si, né? Você fez no começo aqui da nossa conversa, você explicou em linhas gerais, né, o que é o programa, qual é o objetivo dele, né? O que busca com ele. Vamos falar um pouquinho como é que funciona quando você está lá, né? Eu queria que você contasse a tua experiência, assim, como é que é a programação, né? Varia um pouquinho de um ano para o outro, né? Mas tem coisas ali que tem algum núcleo ali do programa que se repete. E conta pra gente como é que foi a programação, quais são as atividades, como é que ele funciona na prática. Bom, como você falou, as edições mudam de ano para ano. Vou contar aqui um pouco do meu relato, mas a galera que esteja assistindo o podcast, por favor, não se baseie na minha edição, viva a sua edição de uma forma única. Bom, na minha edição, como por assim dizer, quando a gente chega lá, é um mundo novo, tipo, é tudo muito mágico. Você é muito ansioso, assim, é muito legal ver todo mundo, encontrar com a fundação, começar a ter as aulas. Então, basicamente, dependendo da edição, começam com aulas, né? Temos algumas atividades na minha edição, né? Foi logo no início, a gente teve uma atividade que foi subir o Vale de Eunança, que acredito que foi bem diferente da edição passada. Então, a gente fez um trecho bem longo, assim, por umas montanhas, seguindo um Que fica mar. no norte da Espanha, né? Vale de Nança Isso, é Cantábria, fica na né? região de Cantábria, Isso. exatamente. Em Cantábria. E foi bem legal, assim, foi bem cansativo. Então, recomendação da Fundação esse ano. Quem tiver sedentário, por favor, comece a se movimentar desde já, porque as atividades de outdoor, né, as atividades de esporte vão ser intensas esse ano e vem muita novidade por aí. Deve ser por Né? isso Então, que na minha eles pedem edição, jovens, né? Deve ser por isso que tem o critério de idade, né? Não, tem gente mais com mais idade que tem bastante resistência física e tal, mas é bom saber, o pessoal saber que tem atividades ao ar livre e que tem, exigem né, uma certa disposição. bem intensa. O subir o Vale do Lance foi bem cansativo para mim, porque eram ladeiras muito íngremes, então eram montanhas, eram tipo obstáculos muito grandes, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas tudo isso a gente não faz sozinho, a gente faz todo com uma equipe que está toda hora cuidando da gente, tem todo o suporte necessário. Muitas vezes vai um carro acompanhando a gente, caso aconteça alguma coisa, nós estamos sendo vigiados o tempo todo, é tipo um reality show, literalmente. Então, depois de aulas, enfim, tem essas atividades de outdoor. Temos o Caminho de Santiago, como a gente havia citado antes, que é uma etapa do programa muito esperada por todo mundo, porque é um momento assim de reconexão mesmo com você mesmo, né? Que a gente para, por mais que a gente esteja em grupo, nós temos a Fundação prega muito para o nosso momento individual durante o Caminho de Santiago. Nós refletimos por nós mesmos durante um trecho do caminho. Então a Fundação tenta Ô, muito trazer Pedro, esse desculpa te lado. interromper de novo. Eu sei que o Caminho de Santiago é muito conhecido, né, mas eventualmente pode ter alguém que não sabe do que a gente está falando. Então, o Caminho de Santiago é uma rota de peregrinação que existe na Espanha, né? Na verdade, ela começa tem várias rotas, né? Tem umas que vêm a principal, acho que é França e passa pelo norte da Espanha. Tem um caminho alternativo que vem de Portugal, mas enfim, é uma rota tradicional de peregrinação em direção a Santiago de Compostela, né? Que fica no norte da Espanha e que muita gente vai, né? É um roteiro até turístico e que as pessoas vão para se conectar espiritualmente ou mesmo para caminhar só e tal. E tem um trecho do Caminho de Santiago que faz parte do programa, né? Que é isso que você está contando, né? Você lembra quantos Isso, tem um quilômetros vocês trecho. caminharam lá, não?
Nossa, eu não lembro porque um dia antes eu estava doente, eu estava no hospital, então eu tive que sair de lá e já correr para a etapa Caminho de Santiago, né? A Você fundação não ficou podia deixar para doente? trás. Você ficou doente no início do Fiquei, programa? Como é que foi isso? É bom saber até para ver o suporte que você teve lá. O que aconteceu? fiquei doente na etapa Salamanca, porque nós Hum, vamos para a Universidade de Salamanca. Quem aí teve um sonho, já teve um dia o sonho de estudar na Universidade de Salamanca, uma das universidades mais antigas do mundo, você vai poder realizar esse sonho, porque é incrível a etapa. Infelizmente, eu não desfrutei da forma que eu gostaria de desfrutar, porque infelizmente eu tive que ficar guardado, a fundação tem todo esse cuidado, né? Eu estava muito doente mesmo, eu estava com bastante, enfim, bastante coisas acontecendo comigo, e a fundação ela teve todo o cuidado de me deixar no quarto sozinho, com todo o suporte necessário, para eu estar me recuperando para o Caminho de Santiago, que seria uma etapa que ia exigir mais do meu esforço físico. Então, durante os 4 dias, eu fiquei em quarto mesmo separado individual, as refeições eram feitas especialmente para mim de uma forma muito específica, até porque no meio da etapa Salamanca eu tive que ir para o hospital. Aí você deve se perguntar assim, poxa, eu vou ter que gastar com o hospital, como é que eu vou fazer para o hospital? A fundação é muito estratégica, ou seja, o hospital era literalmente do lado das residências que a gente estava. Então, eu botei no grupo, pessoal, não estou me sentindo muito bem, preciso ir para o hospital. Então a fundação me deu esse suporte, né? Foi de madrugada, então acabei indo com alguns colegas minha edição, eu não queria perturbar um pouco a fundação, mas eles sim levariam você para o hospital, eles dariam esse suporte, mas eu fui com alguns colegas já da edição, até porque era do lado da minha residência. E chegando lá, eu só fiz ligar para o seguro, ligando para o seguro, eles fazem a transferência bancária para o hospital que você está se encaminhando, né? Você abre o protocolo junto com o seguro, e eles pagam tudo que for necessário, né? Eu fui atendido da melhor forma, do mais rápido possível, enfim, recebi toda uma dieta específica, todas as recomendações específicas. Peguei essa documentação, mostrei para a fundação segue mesmo a rígida tudo que eles passaram. Então, minha dieta de alimentação era todo muito preparada, era tudo muito específico. Então, o cuidado que a fundação tem com você é muito bonito, porque eles realmente querem cuidar de você para que você desfrute do programa da melhor forma possível. Aí você deve se perguntar, até as medicações eles pagam? Infelizmente, não. As medicações eles recomendam a gente levar uma bolsinha de remédios nosso, aqui do Brasil, de cada um dos seus países, para o programa. Porque eles não querem medicar a gente lá. Enfim, isso pode ser por questão de risco mesmo, sim, né? de Uma universidade responsabilidade, né? diferenciada. Isso, de Se dá algum responsabilidade. remédio, né? Pode dar algum problema, eles não, aí responsabiliza a fundação, né? Mas legal que eles dão Isso. esse suporte, né? Então, ó, gente, é super tranquilo, né? Nesse sentido, quem nunca foi para o exterior e fica inseguro, às vezes, ó, é um programa que tem todo esse cuidado. Pedro, só retomando então o programa, então assim, vamos só tentar resumir. Então você tem atividades outdoor, né, atividades ao ar livre, como o Vale do Nansa, o Caminho de Santiago, e tem atividades também mais de aulas, de palestra, que aí você passa também por outras cidades da Espanha, né, Madrid, Salamanca, acho que Santander Isso. também, né? Então Uhum. tem essa alternância entre atividades assim mais físicas, né, mais exigentes fisicamente, e atividades mais de estudo mesmo, né? Isso. E também, Essa experiência outdoor, né, que é uma coisa mais diferente, né, que tem no programa, né? O que que é, o que que ela, é, como é que ela funciona para você, assim, que está fazendo o programa? O que que você acha que ela agrega, assim, na formação? nossa, é muita coisa, literalmente. E as etapas, assim, que a gente para refletir, que a gente tem esse esforço físico, é muito além do que somente uma atividade de outdoor. Por exemplo, a gente perceber a gente reconhecer os nossos limites e também entender que muitas vezes nós podemos superar nossos limites ou não, né? E muitas vezes a gente quer se obrigar a superar-se cada vez mais, mas a gente também se entende de que se não dá pra gente, não dá. E se a gente consegue superar, a gente supera. Então é um reconhecimento assim com você mesmo, né? Para mim foi muito difícil fazer o Vale de Eurança, mas eu falei, eu vou conseguir. Então naquele momento eu superei um grande obstáculo para mim, que foi subir aquelas montanhas, enfim. Mas no Caminho de Santiago eu falei, eu não consigo finalizar. Então, no último dia do Caminho de Santiago, eu falei para a fundação, eu não estou conseguindo, meus pés estão doendo muito, meu joelho está doendo muito, eu não vou ter essa capacidade de terminar o caminho de Santiago. E não tem problema. É você também reconhecer os seus limites e superar ou não, ou continuar dentro do seu próprio limite, né? Você vai saber quando o seu corpo realmente pode parar e quando não.
Então, vem muito disso também, de você se reconhecer, além de você se reconectar com você mesmo. Você entender o porquê você está ali, por que você foi selecionado, qual é a sua função, né, de impacto no mundo, o que é que você quer gerar, o que é que você quer, né, cuidar, enfim mesmo. Então, é um momento assim de reflexão e de autoconhecimento sobre tanto a pessoa quanto seus objetivos futuros, tanto seu passado. Então, durante todos os trajetos, a Fundação leva uma equipe específica para o Caminho de Santiago. Nós recebemos um livro de reflexão. Então, essa equipe, durante todo o trajeto, faz atividades conosco. Seja de, nesse momento agora, eu quero que vocês reflitam sobre tal e tal coisa. Nesse momento, eu quero que vocês façam tal e tal atividade e reflitam em tal, enfim, desculpa. Então, é realmente algo assim muito estruturado que fazem você, enfim, refletir para mil e uma forma possível, não é só caminhar, né? Eles levam uma equipe que fazem todas umas atividades conosco para a gente ter a melhor experiência possível do Caminho de Santiago e também de outras atividades de outdoor que tem durante o programa. Muito bacana. É um diferencial, né, desse programa, bem inusitado mesmo. E as outras atividades, assim, que você tem o quê? Tem aulas, palestras, como é que funciona? Bom, as outras atividades, nós temos, além das aulas, nós também temos visitas técnicas, então a gente visita o Banco da Espanha, nós temos também audiências e encontro com pessoas da política espanhola, por exemplo, nós da 15ª edição, acho que a edição 14, ano passado, foi com a Juliana, que se entrevistou, né? Eles não tiveram um encontro com o rei, mas nessa edição nós tivemos um encontro com o rei. Foi bem legal, porque o rei estava lá, enfim, teve toda aquela separação do palácio, foi bem legal para a gente conhecer um pouco de como é que funciona, as regras, etc. Então foi bem legal, porque a gente entrou lá e teve essa reunião com o rei, a gente conversou com ele de forma bem dinâmica, assim, eu achei que seria algo bem rígido, mas não, ele é muito legal, ele é bem espontâneo, é engraçado, falou bastante coisa com a gente, explicou alguns pontos sobre a América Latina e Europa, conexão Espanha e América Latina, né? Então, foi bem legal esse encontro também. Nós também temos encontros, por exemplo, com ex-prefeitos, ex-parlamentares, enfim, temos encontros com várias entidades políticas e também, além das visitas técnicas que a gente tem, né, a gente vai visitar museus, para quem gosta de turistar, né, a Fundação leva a gente para alguns pontos específicos também, assim, mas você deve falar assim, não, a gente vai ter tempo para turistar. Eu não recomendo, não pensaria assim, porque nossas atividades são de 8 da manhã até 8:30 da noite, então é um período, assim, bem intenso que nós somos literalmente obrigados a seguir toda essa programação. Aí você deve se perguntar assim, poxa, mas a fundação não dá um tempinho para a gente livre? Bom, por isso que vem os domingos. Os domingos, geralmente, nós temos um pouco do dia livre para estar fazendo um pouco desse turismo, assim, pela cidade. E uma etapa do programa que eu acho que quem está lendo o formulário agora deve ser um pouco temido, é o bendito e famoso projeto de servidor público, que todo ano muda, mas é uma das etapas do programa que muitas vezes assusta quem está sendo selecionado, porque fica, principalmente os brasileiros, né, falar assim, caraca, eu vou ter que falar em público, né, sobre algum tema, enfim, política, etc. Sim, o espanhol hoje é muito necessário, até porque é um programa espanhol, e o desenvolvimento do projeto de servidor público é muito importante que você saiba se comunicar, porque são muitas coisas que acontecem, muitas simulações, desde debate, simulação das Nações Unidas, simulação de governo, é, enfim, workshops de educação, formas de saber lidar com entrevistas, de saber se portar, né, com audiências públicas, posicionamento de bandeiras, gestos, o que você vai falar, o que não, o que é que repercute na mídia, o que não, o que é que você pode falar que pode ser interpretado de outra forma e não. Então, realmente, quem gosta dessa área assim de diplomacia, de relações internacionais, vai estar com um prato bem cheio, porque a Fundação capacita você da melhor forma possível. Eu nunca tinha tido contato, e foi uma etapa assim do programa, né, que também é incluso dentro da nossa programação, que é muito interessante. Tipo, eu nunca tinha estudado isso em psicologia, então eu cheguei lá e eu falei, caraca, que legal saber tudo isso. Então, assim, é muito incrível essa etapa do programa, que além das visitas, né, o conhecimento que se adquire lá também é muito legal. Além das aulas, para mim, mais legal do que as aulas eram essas atividades mesmo de interação mesmo, né, desses workshops, dessas simulações de crise, enfim, foi muita coisa divertida.
Você falou, falando de comunicação, né? Bem legal esse teu relato. Tem um ponto que a gente acabou não tocando aqui. O curso ele é todo em espanhol, né? Então você precisa ter um domínio, certo domínio do espanhol. É isso? Você precisa de alguma proficiência? Como é que funciona com o idioma? Olha, o espanhol ele é um requisito sim obrigatório para os brasileiros. Não é obrigatório colocar comprovante, por exemplo, eu não coloquei, mas eu tenho uma facilidade desde pequenininho com o espanhol. Eu nunca tive aula de espanhol nem nada, eu estudei espanhol tudo sozinho, mas hoje eu me considero que eu falo muito bem e a fundação, por mais que você não tenha um certificado falando que você fala espanhol, a fundação ela vai analisar isso de outras formas. Na entrevista individual que você tem, nos vídeos de desafio que a fundação pede para você mandar durante o processo de inscrição. Então a fundação ela vai avaliar seu espanhol de várias formas possíveis. E sim, eu até conversei com a fundação sobre isso, sobre o que é que eles esperam do espanhol dos brasileiros. E eles, sim, eles querem pessoas que consigam se comunicar e que consigam entender o conteúdo, porque tudo é em espanhol. Tudo, 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 tudo. Não tem Ou um seja, momento você que não seja em precisa português. ser extremamente fluente em espanhol, mas você tem que ter uma capacidade razoável de se comunicar em espanhol, de entender Isso, e de falar em espanhol, né? É isso. exatamente, até porque vai falar em público. E que é uma dificuldade não, digamos, um requisito especial para os brasileiros, porque a maioria dos outros participantes são de países que já são de língua Isso. espanhola, né? E falando Uhum. nisso, então, você tem uma turma de 32 alunos lá participando do curso todo ano, e normalmente é uma minoria de brasileiros, né? Eu até pesquisei nas primeiras edições, ainda tinha quase metade brasileiros e tal, mas atualmente normalmente são, sei lá, quatro, cinco, depende da edição que vai, né? Deve ter sido assim na tua, né? Como é que é a interação? Porque aí tem gente de vários países da América Latina lá, né? Todos que passam ali 2 meses, 1 mês e meio ali convivendo e tal. Como é que é essa convivência com vocês, com o pessoal que vem de países diferentes, de histórias, de formações, de culturas diferentes? Conta um pouquinho como é que funciona o grupo. Sim, você falou da quantidade de brasileiros. De fato, eu não sabia, mas eu fiquei sabendo que eu conversei com outros egressos, né? E me falavam assim, nas primeiras edições eram 10, 15 brasileiros, na edição era só português. No caso, a linguagem português. O Uhum. idioma português. Então, hoje em dia, de fato, nos últimos anos, tem sido somente 4 brasileiros selecionados. Mas isso não é um critério da fundação, isso não é um padrão, né? Ultimamente tem sido um padrão, mas não é tipo um padrão, um critério por país, vagas por países. Isso não Não é existe, uma de fato. cota, não tem uma cota, Não, é o processo seletivo que acaba selecionando assim. isso. Não tem uma cota específica por país. Todo ano muda, mas o Brasil tem a sorte de enviar algo fixo todos os anos, está sendo 4 brasileiros. Sobre o que você perguntou em relação à conexão e, assim, enfim, nossa relação com o grupo, é muito diverso, por assim dizer. Eu confesso para você que nos primeiros dias acaba sendo assim uma coisa incrível, mas dando experiência para os brasileiros da minha edição, né? Que foi eu, a Tainata, de São Paulo, a Luara de São Paulo e a Andressa do Rio Grande do Sul. Nós começamos muito bem, porém, chega um momento que sua cabeça para e fala: Meu Deus, eu não aguento mais falar espanhol, eu não aguento mais ouvir espanhol. E acaba sendo assim uma tormenta. E tipo, a gente quer envolver português em tudo. E no início, pelo menos na minha edição, foi assim: a gente, depois de um tempinho, a gente se isolou um pouquinho, porque a gente não aguentava mais falar tanto espanhol, a nossa cabeça de fato fica cheia, porque é uma rotina diferente, lidar com 32 pessoas 24 horas por dia também é difícil, mas que é muito legal. Eu amo o pessoal da minha edição, não estou reclamando, mas eu estou dizendo durante o programa, porque você acaba vivendo 2 anos em 2 meses. Muita coisa acontece ao mesmo tempo, são muitas interações, enfim, você se torna amigo de alguém em 2 meses que você não se torna com alguém na sua vida normal, assim, é incrível a conexão que você gera. Só que muitas vezes a rotina, assim, de interagir com muitas pessoas pode cansar um pouquinho, até porque a rotina da fundação é bem cansativa. Mas é incrível, a minha conexão com a galera foi maravilhosa. São pessoas que você vai, assim, conhecer e que vai querer manter contato para o resto da sua vida. Inclusive, a minha edição já está marcando um encontro agora para agosto, lá na Costa Rica, para a gente rever todo mundo. Você vai amar, você vai chorar, você vai brigar com alguém, provavelmente, você vai
você vai sorrir, vai paquerar, ocorre sim de algum romance surgir. Então é uma interação assim muito intensa mesmo. Você lida com todo mundo, depende muito da edição. A edição foi só paz e amor, todo mundo estava muito conectado, todo mundo muito feliz com todo mundo. E falar sobre isso só me faz lembrar e sim, ter um pouco de nostalgia do que eu vivi lá, porque todo mundo lá é incrível, a gente se apoia muito, né? No início, os brasileiros pensavam assim, poxa, estão tão excluindo a gente por conta do português, tarará, tarará, tarará. Só que aí acaba sendo um pensamento da nossa cabeça mesmo, tipo, não é algo intencional. É que muitas vezes eles falam tão rápido que a gente não entende, aí a gente fala assim, Uhum. nossa, estão nos excluindo. Mas depois a gente percebeu que não era isso, de fato era um pouco da barreira do idioma. Mas quando a gente pega o ritmo, as coisas se acostumam, a gente vai se conectando cada vez mais. Então, tipo assim, nos primeiros dias é algo meio, tipo, uou, tô conhecendo essa galera agora. Depois de mais 5 dias, é tipo, nossa, somos uma família, todo mundo unido aqui, vamos paz e amor, viver juntos. Então a gente sai junto, vai pra festa pela noite, vai para vários lugares divertidos, fazemos encontros no quartos, assim, nas escondidas de madrugada, o que não é permitido, mas ocorre por ser jovens. Enfim, é muito divertido mesmo a conexão com todo mundo e você não vai, quem for selecionado esse ano vai viver uma experiência maravilhosa com sua equipe, porque de fato é uma família ali. Você vira uma família durante o resto do programa todinho. O Pedro, a gente já entrevistou aqui no podcast algumas pessoas que fizeram outras edições do curso, né? E a gente tem um relato, em geral, assim, quando termina o curso e você volta para o Brasil, eu brinco assim que o pessoal sai do programa, mas o programa não sai das pessoas, né? Você continua, parece que o programa não acaba como termina, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho que existe uma rede, né? Existem várias redes, na verdade, de egressos do programa, né? No caso aqui do Brasil, você tem a rede Vocari, né? Então, conta um pouquinho o que que acontece quando você termina o programa e volta para o Brasil. Bom, quando você se forma no programa, tem a graduação, que esse ano vai ser no Rio de Janeiro, você automaticamente já se integra à rede de servidores públicos da América Latina da Fundação Botim. Só que essa é a rede geral, com todos os países de egressos que terminaram o programa. E individualmente, a Fundação decidiu criar redes, isso bem antigamente, por país. Então, cada país ou região, por exemplo, ali a Centro-América tem uma rede só, né? Porque, enfim, por ser menor, enfim, países mais perto uns dos outros, né? Fizeram uma rede só. Mas, por exemplo, Brasil tem a rede Vocari, né? A Argentina tem a rede Actio, Colômbia tem a rede Colômbia. Então, são redes que individuais, no caso, além da geral, que buscam fortalecer mais o serviço público. Então, cada rede tem o seu propósito, né? Hoje, a rede Vocari, nós estamos trabalhando em N projetos que desenvolvam um pouco do serviço público. Um deles é o nosso projeto, né, de redes, que se chama Elas Hoje ou Amanhã, que é voltado para um projeto da inserção e capacitação de jovens universitárias, né, para que elas se engajem cada vez mais no serviço público. Então, é um programa para que mulheres estejam mais envolvidas com o serviço público e que tenham mais espaço dentro do próprio serviço público. Então, cada rede trabalha de uma forma. Por exemplo, a rede Paraguai e Uruguai agora estão trabalhando no programa chamado STEM, né, que vão ser alguns bootcamps que vão selecionar alguns estudantes do Paraguai e Uruguai para viver essa experiência de imersão, né, sobre o que for a área de tecnologia, né, que é STEM, né, que é Ciência, Matemática, Tecnologia, Engenharia e Artes, né, que ela tem o A também. Então, vão viver essa imersão assim bem divertida, fortalecer um pouco o serviço público, falar um pouco do que é o serviço público e a tecnologia, o como influencia. Então, cada rede tem um projeto, cada rede trabalha de uma forma. No caso, as redes regionais. E tem a rede geral, que a rede geral a gente não trabalha de forma direta, mas a rede ela é utilizada para feedback, conexões. É tipo um grande LinkedIn, assim, onde você se conecta com todo mundo e você consegue ter acesso a muitas oportunidades, muitas informações, né? Muitas vezes às vezes já mandaram assim no grupo, quero o contato do presidente da Colômbia. Não tem um do presidente da Colômbia, tem um do filho dele. Serve? Serve sim, me manda aí o contato do filho do presidente da Colômbia. Então é tipo assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse estar numa rede onde eu pudesse pedir o contato de alguém super importante e fosse falar assim, eu conheço, né? Meu vizinho aqui, sou vizinho do rei.
Então, é tipo, é uma rede assim de conexões imensa, onde ele proporciona viver experiências e ter oportunidades, ter acesso a oportunidades incríveis, né? E também tem as ações, como eu citei, né, do Projeto do Brasil, que nós estamos desenvolvendo agora. Eu não vou dar spoiler, não vou dar spoiler no momento, mas futuramente, quem sabe, podemos falar um pouco sobre esse programa, que vai ser muito legal e é um programa totalmente influenciado pela própria Fundação Botini, mas futuramente nós vamos estar divulgando sobre isso. Inclusive, pessoas da sua universidade vão poder participar também. Então, tem esses projetos regionais mesmo, que são bem legais e geram impacto, enfim, é uma rede de conexão assim gigante que você pode ter acesso a muitas coisas e oportunidades incríveis. Então, gente, é muito bacana, é um projeto que você pode se inscrever, né, sendo aluno universitário de qualquer área, né, atendendo os requisitos ali de idade e tal. Você tem um mês e meio, mais ou menos, de uma programação intensa, de um curso muito diferente, muito transformador, né? E quando você volta, né, o pessoal que volta do programa volta com um propósito, volta, continua trabalhando, com uma network imensa, né, global aí praticamente. Então é algo que vale muito a pena, né, pelo que o Pedro tá nos relatando aqui. Pedro, a gente está indo para o final da nossa conversa, infelizmente, né, que tá muito bacana, assim, tudo que você está contando. Eu queria que a gente encerrasse com você deixando aí uma mensagem, ainda dando um relato aí do que te transformou essa experiência, né, e dando um incentivo aí para as pessoas, para os que estão nos ouvindo aqui, também participarem do curso da Botim. Olha, eu posso dizer para vocês que existe dois Pedros. Existe o Pedro antes do programa e existe o Pedro depois do programa, né? Tanto no quesito de oportunidades que eu adquiri, quanto no quesito de pessoa e conhecimentos que eu adquiri. Então, de fato, a oportunidade me fez tanto refletir quem sou eu, o que eu quero para mim, né, o que eu quero impactar, o que eu realmente quero servir, me fez ter a convicção da minha vocação de serviço, me fez ter confiança sobre eu mesmo, sobre acreditar nos meus sonhos, sobre acreditar que é possível, porque eu sei que o processo é muito difícil, são 5 meses ao todo de processo, e sei o quanto é árduo, né, a gente lutar muito e querer muito, algo que a gente sempre sonhou, sempre foi meu sonho participar do programa. Só tive a oportunidade ano passado, e Deus eu consegui pela primeira vez me inscrevendo no processo. E eu sei como é árduo, mas o programa também nos ensina a confiar em nós mesmos. A partir do momento que você acredita que você vai conseguir, que você tem essa intenção mesmo de querer o programa, a fundação com toda certeza vai brilho no seu olhar e vai ver o quanto você quer mesmo essa oportunidade. Então, depois do programa, o Pedro que saiu de lá foi um Pedro com a mente mais aberta, o Pedro com mais vontade de fazer acontecer, Pedro com mais vontade de impactar, Pedro com mais vontade de correr atrás e de agarrar oportunidades que façam tanto bem para mim quanto bem para quem esteja ao meu redor, né? Eu aprendi tanto sobre mim mesmo quanto sobre outros colegas. Aprendi que o espectro político muitas vezes existe, mas que no fundo nós somos um só e nós queremos somente uma coisa, que é o bem, né, de todo mundo em si, né? Que um dia, quando essa polarização política terminar, talvez a gente possa ter um entendimento mais mútuo sobre cada um individualmente, sobre quem somos e o que almejamos. Então é muito disso mesmo, sabe? O programa ele nos ensina a dialogar, o programa nos ensina a entender o lado do outro, o programa nos ensina a ser mais empático, a querer um bem único e transformar, né? Acaba sendo, não existe esquerda e direita, existe um ser humano que quer mesmo transformar o bem e fazer o bem. Então, é muito disso mesmo, sabe? O programa é uma reflexão assim muito intensa e o programa, como você falou, ele não acaba. Depois do programa ele continua mesmo. Então, é como o Javier Canietti falou, que é um diretor do programa. O programa ele não acaba depois do programa. O programa ele se inicia realmente depois da etapa presencial, porque aí é quando viram as oportunidades mesmo de você agir, de você realmente colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu durante na sua edição. Então, eu recomendo muito você se inscrever, é algo que vai mudar a sua vida, vai proporcionar a você experiências incríveis e maravilhosas, e experiências que você jamais vai esquecer, né, com pessoas que você jamais vai querer largar na sua vida. E hoje eu mostro para vocês aqui uma foto que eu carrego comigo qualquer momento que eu vá, né, que é a foto da minha edição.
que eu tenho comigo no meu quarto aqui guardado o tempo todo, porque de fato são memórias lindas e incríveis que eu jamais vou esquecer. Então, se você também quer ter uma experiência assim, por favor, se inscreva, conte comigo também, pode me buscar nas redes sociais, eu faço parte da Rede Vocari, né? Eu estou dando suporte aos postulantes desse ano. Então, quem tiver interesse, por favor, não hesite em falar comigo. Meu Instagram é meu nome mesmo, Pedro Caixinha, né? Não tem nem outro nesse mundo, só existe eu. Então, pode falar comigo, pode entrar em contato comigo, vou lhe dar todo o suporte possível, vou lhe dar todo o auxílio possível durante todo o processo de inscrição e vou mesmo Então buscar ter tá, mais Pedro, de a gente experiência que você vai tem. deixar então a gente vai deixar o teu contato, então, pode ser, para o pessoal aqui que quiser mais informações, e o da Rede Vocari também. Isso, Então, assim, só quem quiser então mais informações aqui, a gente vai colocar aqui também o site da Fundação Botim, né? Isso aí tá certo, Pedro? fundacionbotim.org, né? isso, É certinho. isso para lá você procura lá o programa de fortalecimento da função pública na América Latina, né? Se encontra ali nos programas e tem mais informações ali para se inscrever. Quem é aluno da UDESC, a gente vai colocar depois aqui o site, tem no site da UDESC também tem ali a pré-seleção. E eu vou botar então aqui também ó, o Instagram, né, Pedro? Esse, Pedro Caixina? Isso. É, no Isso. meu nome é só com C, mas tem dois C ali perto do CH. É CCH. Ah, tá. Deixa a gente mudar então aqui, Pedro. Com dois Cs ali, né? Isso. Mas se pesquisar Pedro Caixina já aparece também, pelo meu Já nome, né? aparece ali, né? Uhum. Então tá. É, é assim, né, Pedro? Isso. E o da Rede Vocari é Tá. Rede Vocari. O da Rede Vocari é esse aqui também, então você pode entrar ali também no perfil da Rede Vocari e mandar um direct ali, uma mensagem que eles vão ficar felizes em dar toda a informação que você precisa sobre o programa. Então, bem legal, Pedro, eu quero te agradecer mais uma vez aqui por ter compartilhado a tua experiência. A gente conversou então com o Pedro Caixina, que é ex-bolsista da Fundação Botim, ele participou da edição do ano passado do programa de fortalecimento da função pública na América Latina, que é um programa muito bacana, voltado a jovens universitários latino-americanos, que está com inscrições abertas, no momento que a gente está gravando aqui esse podcast. Até 20 de maio, né, o site da Fundação Botim está recebendo lá as inscrições, né, é só entrar lá, a gente vai falar de novo aqui o site, fundacionbotim.org, tem todas as instruções lá para você participar. É um programa muito diferenciado, incrível, né, muito diferente, muito transformador para as pessoas. Você sendo selecionado lá entre a turma de 32 latino-americanos, você faz todo o programa com tudo pago, né, você praticamente não tem despesa nenhuma para fazer, e é algo que o Pedro aqui relatou agora, é incrível mesmo, super recomendado. E então é isso, gente. Se inscrevam lá, e a gente então vai encerrando aqui o episódio do podcast Intercâmbio. Lembrando que você pode ouvir o episódio em várias plataformas, a gente está no Spotify, no YouTube, em vários apps aí, no seu app preferido aí de podcast você pode ouvir. E a gente tem também no nosso site lá o desk.br/exag desculpa, o desk.br/exag/intercâmbio podcast, tem todos os links lá para ouvir, e tem inclusive também o mapa, desculpe, o mapa do intercâmbio, além da experiência como a Fundação Botim, ali a gente tem informações de intercâmbio de graduação também, e tem um mapa interativo, inclusive, com todas as universidades que a UDESC tem convênio, você encontra isso lá. E essa entrevista também vai estar disponível aqui em vídeo no nosso canal do YouTube, youtube.com/intercâmbio podcast. E não deixa também de seguir a gente no Instagram, a gente está lá no @intercâmbio podcast, e não deixa também de, caso você tenha interesse, tenha dúvidas aí, de procurar o Pedro, a gente vai colocar mais uma vez aqui, Pedro Caixina com dois Cs, entra lá no Instagram que ele vai ficar feliz também em ajudar em caso de dúvida, né, para participar do programa. Então é isso, Pedro. Mais uma vez, assim, muito obrigado então por você ter topado aí contar a tua experiência aqui. Eu que agradeço pela oportunidade.
É isso então, a gente vai liberar o Pedro, que está lá suando em Natal, com os 30 graus, ele botou o casaquinho ali da Fundação Botim para mostrar que a Fundação Botim realmente é algo que fica com a gente, né? Ele está ali no ar-condicionado, a gente vai liberar ele para ele poder curtir ali o calorzinho, o ventinho lá de Natal. Tá bom, Pedro? Então, tchau. É isso aí, gente. Até o próximo Tchau, episódio. tchau. Deixa eu concluir sua gravação aqui, Pedro. Bem bacana, a gente se estendeu até mais. Nossa, deu. Gente, por que não está concluindo a gravação? Só um pouquinho aqui.